Olá, alunas e alunos do Estratégia Concursos. O meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia. Veja aqui, atrás de mim, o que a gente vai fazer agora? A aula de questões do Sebrasp sobre introdução à administração de materiais. Você vai fazer prova de administração de materiais, noções de administração, enfim, caiu materiais, ou está lá no seu edital, administração de materiais e patrimônio, etc. A gente vai falar de materiais aqui, especificamente. Patrimônio é num outro momento. E introdução, e aqui é aula zero, basicamente o introdutório à administração de materiais, o que é, como é definido, a gente vai falar o mantra de administração de materiais. Aliás, acho que a primeira questão já fala disso. Vamos direto para ela? Aula de questões, deixa eu botar na tela. Eu coloco na tela assim e volto uma a uma para a gente discutir. Deixa eu ligar a caneta. Beleza, funcionando. Vamos ler a primeira aqui, ó. Julgue o item que se segue, relativo às atividades básicas de administração de materiais e patrimônio. Entre os procedimentos básicos da administração de materiais, incluem-se a especificação de compras, a ocasião oportuna de comprar, o conhecimento dos fornecedores e o estabelecimento da quantidade ideal. Tá certo? Bom, aqui eu já vou, deixa eu puxar aqui para mim, eu já vou puxar e vou começar no primeiro slide falando isso, é o famoso mantra da administração de materiais. Eu que chamo de mantra, né? Dificilmente você vai encontrar isso na doutrina. E Dalberto Chiavenato traz justamente isso. A administração de materiais, você vai resolver muitas questões com isso que eu vou falar agora. Você vai o tempo todo buscar o quê? Disponibilizar o material para o processo produtivo, estou falando dentro da organização, né? O que é isso? O almoxarifado precisa disponibilizar o material para a área de produção, sempre que requisitado, né? E como que é essa disponibilização? Ela tem que ser feita no volume ou na quantidade correta, com a qualidade necessária, ou seja, dentro das especificações colocadas pela área de produção, né? No tempo, no momento exato. Então, se você vai produzir amanhã, eu tenho que disponibilizar amanhã. Não adianta dizer, ó, eu tenho, mas só depois de amanhã. No local correto também, né? Às vezes você tem um armazém único que fornece para diferentes plantas industriais. Então não adianta o pessoal do Rio de Janeiro vai produzir e você disponibiliza o material no Rio Grande do Sul. Aí não funciona. Então, não só no tempo, no dia correto, na hora correta, como no local correto. E tudo isso pelo preço mais competitivo possível, né? Eu sempre digo isso, também não adianta você ter qualidade, quantidade, tempo, local, tudo certinho, caríssimo. Isso é fácil fazer. Esse é o grande desafio da área de gestão de materiais, envolve compras também, a gente vai falar sobre isso. É claro que tem a ver com o preço de compra, mas tudo isso dentro de administração de materiais tem que ser feito pelo preço mais competitivo possível. Não adianta você fazer muito mais caro que seus concorrentes. Aí você vai fazer tudo uma beleza, mas o seu produto final, né, ele vai estar com um custo muito alto, o seu preço ao consumidor também vai ser muito alto, ele não vai ter giro e de nada vai adiantar esse processo todo. Então lembre-se sempre disso, isso cai para todas as bancas, isso resolve inúmeras questões de administração de materiais. Quantidade, volume correto, a qualidade especificada, no tempo, no dia, na hora exata. No local indicado, obviamente, há um preço competitivo. Dito isso, vamos voltar aqui na questão. Olha. Entre os procedimentos básicos de administração de materiais, inclui-se a especificação de compras. Eu acabei de falar, é o que vai determinar a qualidade do produto, né? A ocasião oportuna de comprar. Isso aqui tem a ver com o tempo, com o quando. Se eu não comprei ontem, como é que eu vou conseguir disponibilizar amanhã? Não adianta a área de produção me pedir o material e eu falar, beleza, deixa eu ir lá comprar. Ah, vai levar uma semana. Não, mas o gerente da fábrica precisa para amanhã. Tá? Conhecimento dos fornecedores, a mesma coisa. Com o conhecimento do fornecedor, você vai saber de quem é melhor comprar, em quem você confia mais, quem que atende a customização que você precisa para a sua matéria-prima e assim por diante. E o estabelecimento da quantidade ideal. Então perceba, isso não é exatamente as 5 variáveis que a gente falou, né? Quantidade, qualidade, tempo, local e preço, mas esbarra em várias delas, então está correto. Deixa eu botar aqui no PowerPoint. Até mostrar para você aqui, ó. Se a gente pegar uma citação de Teixeira, citação antiga 2010, os principais procedimentos da administração de materiais são determinar o quê? O que deve ser comprado, olha aqui. O que deve, está aqui, né? A especificação das compras, quando deve ser comprado, ou seja, a ocasião, de quem deve ser comprado, quais são os fornecedores e em que quantidade deve ser comprado. Então, deriva exatamente disso aqui. Mas assim, em administração de materiais, você vai notar isso nas várias questões, tem muitos autores, a doutrina não é pacificada, então para um autor os objetivos são uns, para outro autor os objetivos são outros. E eu vou tentar o tempo todo fazer você subir um degrau nessa questão conceitual e entender o todo. Então para Teixeira é isso, administração de materiais, para Chiavenato é um pouco diferente, para Balu é outra coisa, para Marco Aurélio Dias é uma outra coisa, Gurgel e Francisquini, e assim vai. Então eu vou tentar fazer você subir um degrau para que quando você pega a questão, você consiga criticamente analisar o enunciado, independente de definição específica de autor, você consiga discernir ali se orna ou não orna com o que a gente está estudando, tá bom? Vamos em frente, com o tempo você vai entender melhor isso. Então, correta essa questão. Vamos para 2, olha aqui, ó.
Acerca das compras e estoques nas organizações, julgue o item. Entre as etapas do processo, vamos falar de compra, hein? Aqui, ó, compra e estoque também, mas vamos lá. Entre as etapas do processo de reposição de estoques, incluem-se a verificação da necessidade de reposição de material, a comunicação ao setor de compras da necessidade de reposição de material e a comunicação com fornecedores para obter as propostas de cotações. Perceba que a questão está focada mais em compras, por isso até que eu grifei lá. Olha lá, verificação da necessidade de reposição de material. Né? Alguém tem que dizer para compras que o material tem que ser reposto. Isso tem a ver com o almoxarife, tem a ver com o almoxarifado, com a pessoa que está gerindo o estoque. A pessoa que está gerindo o estoque, eu vou exagerar aqui nos exemplos ao longo da aula, tá? Para você lembrar. A pessoa que está gerindo o estoque vai olhar na prateleira e falar, opa, aquele está acabando. É claro que tem uma série de artifícios automáticos, isso daqui muitas vezes existem sistemas que gerenciam isso, mas para você entender eu vou dar os exemplos mais simples, né? Olha na prateleira, está acabando, e avisa lá que precisa comprar, tá? Então é disso que a banca está falando aqui, ó. Verificação da necessidade de reposição. Aí você vai lá e avisa o setor de compras da necessidade de reposição. E finalmente, alguém vai comunicar ao fornecedor que precisa receber propostas para poder comprar alguma coisa. Aí você já vai para a área de compras, tá certo? Isso aqui está corretíssimo, são as atividades do ciclo de compras. Deixa eu ver se vai dar para você enxergar aí, ó. Esse aqui é o ciclo de compras. Perceba como é que ele começa com a preparação. Você precisa receber as requisições. Alguém precisa dizer que você precisa comprar aquilo lá. Quem vai dizer que você precisa comprar não é a própria área de compras. O comprador está lá sentado, pensando nas estratégias, fazendo os cadastros de fornecedores, indo ao mercado. Ele não sabe o que precisa comprar, quando, etc. Alguém precisa abastecê-lo com essa informação. Então é isso, né? A requisição de compra, ele vai ter que receber. Aí ele vai planejar. Quais são as condições gerais, quais são os fornecedores, ele vai pedir, veja que ele vai selecionar os fornecedores, ele vai abrir uma concorrência, ou seja, ele vai receber propostas, né, que está aqui, ó, ele vai receber as propostas, as cotações, aí ele vai contratar alguém, vai emitir um pedido, vai controlar o processo todo, que é o acompanhamento da entrega e finalmente vai haver todo o processo de recebimento e encerramento. Aqui no final, inclusive, é super específico, aqui você meio que sai do escritório ali da parte de controle e gestão de compras, você vai acompanhar a entrega, né? Você comprou com o fornecedor, ele falou, vou entregar daqui a 7 dias. E você vai acompanhar, chegou no 5º dia, você vai falar com o cara onde é que tá chegando, cadê? Já saiu daí? Não, nem saiu. Opa, vai atrasar, então eu preciso tomar providência, né? E finalmente ali no final, recebimento e encerramento é todo um processo que a gente vai ver depois no detalhe, a entrada do material, conferência qualitativa, conferência quantitativa, né? E aí a regularização de todo o processo que culmina com o pagamento do fornecedor, o pagamento do comprador. Então perceba, tá certinho, tudo isso faz parte do ciclo de compras, que é mais abrangente, mas é composto disso sim, alguém tem que avisar a área de compras, a área de compras tem que olhar os fornecedores e botar o pedido e depois gerenciar esse processo todo, tá bom? Correto, questão boa também do ponto de vista conceitual. Olha a terceira aqui, ó. Acerca da gestão patrimonial, julgue o item subsecutivo. Item do ativo imobilizado da organização refere-se a bem que possui tempo ilimitado de uso e de vida útil. Cuidado, hein? Cuidado, ativo imobilizado, embora ele não seja um material de consumo, a grande diferença, eu vou mostrar para você aqui, o ativo imobilizado, ele tem caráter permanente, mas é um caráter relativamente permanente. O que é o ativo imobilizado? São aqueles grandes bens, eu vou te explicar no próximo slide, vai ficar mais claro. As instalações, os edifícios, eventualmente os veículos, perceba que não são, é muito diferente do material, né? Aqui a gente está falando basicamente de patrimônio, é muito diferente do material que é colocado no processo de consumo, é transformado e vira um produto final, ele desaparece, a matéria-prima inicial desaparece e se transforma no produto final. O ativo imobilizado, não. O ativo imobilizado está lá, é o grande edifício, as máquinas, os equipamentos. Agora, não é por causa disso que ele tem tempo ilimitado de uso, ele se desgasta. Tanto é que você tem o processo de depreciação, né? E aí é uma outra história, quando a gente for falar de patrimônio a gente vai falar um pouco mais disso. Então veja aqui, ó. O ativo imobilizado é todo ativo de natureza relativamente permanente, que é mantido na empresa e obrigatoriamente utilizado na produção. Então perceba, quando o edifício é utilizado na produção, as máquinas são utilizadas na produção, o veículo é utilizado, ele carrega, descarrega, leva para cá, leva para lá, percebe? Essas são as características do ativo imobilizado. Olha aqui, ó, relativamente permanente, é utilizado na operação, portanto ele não está à venda, né? Eu dou sempre o exemplo para você saber, por exemplo, você pega veículos de uma distribuidora, eles são empregados na operação principal da distribuidora, que é fazer o delivery, que é levar seja o material, o produto acabado para cá e para lá. Então ele é empregado na operação, ele não está destinado à venda.
Ele é ativo permanente, ele é ativo imobilizado. Agora, o veículo de uma concessionária, né, os carros estão todos lá. Eles estão lá justamente para serem vendidos. Então é ativo imobilizado? Não é. Perceba que é exatamente o mesmo ativo. Em um lugar ele é imobilizado, está empregado, não está à venda. No outro lugar ele está à venda, tipicamente não é. Então perceba isso. Agora, vamos voltar para a questão. Está errada a questão pelo seguinte: o bem, ele não possui tempo ilimitado de uso e de vida útil. Em algum momento ele vai acabar, ele vai se desgastar. Quando a gente for para o patrimônio, a gente vai perceber como é que você adia isso, como é que você vai dando manutenção, como é que você valoriza esse bem e utiliza ele no prazo mais longo possível. Né? Você prolonga a vida útil desse bem, mas não é ilimitado, tá bom? Perceba as diferenças entre, na gestão patrimonial, né, as diferenças entre o ativo imobilizado. Por que está caindo patrimônio aqui, professor? Não é material? Porque justamente na aula de introdução vem muita pergunta de diferença entre administração de materiais e administração de patrimônio. Essa aqui é uma clássica, falando do ativo imobilizado, tá? Que é diferente justamente dos materiais que são transformados no processo produtivo. 4. Com referência à gestão de materiais, julgue o item, os principais problemas relativos à administração de materiais são a má localização dos estoques, o armazenamento inadequado, os erros de cálculo nos relatórios de entrada e saída de materiais, os erros gerados no recebimento, o esquecimento e atraso na emissão de documentos relativos à entrada e saída de material e a inadequação nos procedimentos de contagem física. Duas coisas que eu quero dizer a você. Primeiro, veja que aqui a banca, o Sebrasp, fala em principais problemas relativos à administração de materiais. Aqui tem um probleminha da banca, e aí eu já vou falar a segunda coisa que eu queria falar para você, que é o seguinte: quando você pega intimidade com a matéria, na hora que você vê isso aqui, eu já lembro automaticamente, isso daqui é uma citação. O professor Marco Aurélio Dias, eu vou até trazer no próximo slide, ele lista esses problemas como grandes problemas em um processo específico da administração de materiais. E aí eu volto para o meu primeiro ponto. O professor Marco Aurélio Dias, que é uma das grandes referências em prova de concurso, né, ele cita de fato tudo isso aí, literalmente: má localização de estoque, armazenamento inadequado, erro no cálculo, erro no recebimento, mas ele explicita que esses problemas não são exatamente relativos à administração de materiais em geral. Eles são, eu vou até botar na tela aqui para você, eles são relativos à gestão da informação precisa, né? Ele fala literalmente em relação à precisão da informação. Então veja, tem uma comida de bola aqui da própria banca, porque o professor Marco Aurélio ele não fala de administração de materiais no geral, mas sim em relação à gestão da informação, à precisão da informação. Olha aqui a frase, ó. Nessa questão a banca usa literalmente o texto de Marco Aurélio Dias, que eu acabei de falar para você. Porém, ele fala que esses são problemas relativos à imprecisão da informação. E faz sentido, né? Veja só, se você errou o cálculo na hora que o material está entrando ou saindo, se você erra no momento do recebimento, o que é essa imprecisão da informação? Um dos grandes objetivos do estoque é ele fornecer informação gerencial, né, ao decisor, à pessoa que está liderando o processo, à fábrica. A fábrica vai perguntar: tem esse material? Não tem? Posso planejar assim a minha produção? Planejamento de produção, precisa saber o que tem no estoque. E o estoque tem que olhar ali e falar: tem, não tem, precisa mais, precisa menos, adia a produção. Se você errou no momento da entrada, errou no momento da saída, errou no recebimento, o seu número vai estar furado. Aí você vai falar para o gerente de produção: pode programar a sua produção aí que eu tenho 200 em estoque. Você não está dizendo que precisa de 190? Eu tenho 200. Vai tranquilo. No dia seguinte o gerente de produção fala: me manda aí os 190. O cara: contei errado, fui ver agora, só tem 120. Vai dar problema. Imprecisão na informação. É disso que Marco Aurélio Dias está falando, tá? Então só cuidado, a banca ali deu uma escorregada, não são problemas gerais de administração de material, mas sim da imprecisão da informação, mas está correto, tá? É literalmente, com o tempo você vai pegar essa prática, é literalmente a citação do professor Marco Aurélio Dias. Grande referência em prova de concurso de administração de materiais, tá bom? Gabarito correto. 5. Qualidade do material, quantidade necessária, olha aqui, ó, qualidade, quantidade, prazo de entrega, preço, condições de pagamento, são pré-requisitos da administração de materiais para abastecer continuamente determinada empresa com material necessário para suas atividades. Duas coisas legais também que você precisa saber aqui que eu quero frisar para você levar para a prova. Primeiro, abastecimento contínuo. Veja que ele fala ali, eu até grifei ali. Pré-requisitos para abastecer continuamente. O abastecimento contínuo é um dos grandes objetivos da administração de materiais. Quando você fala de compras, isso é fundamental. O processo de compras ele tem que ter fornecedores que continuamente forneçam o que a organização pede.
né? Uma coisa ruim na gestão de compras é você não ter continuidade com o fornecedor, né? É você, por exemplo, você massacra tanto o fornecedor na negociação, você joga a margem dele tanto lá para baixo, que depois ele não quer mais trabalhar com você. Isso não é benéfico. O processo de compras é composto de parcerias com a cadeia, para trás, com os fornecedores de quem você compra, né? Você precisa criar uma relação ganha-ganha. Para quê? Para que aquele cara continue trabalhando com você. A relação duradoura com o fornecedor é muito boa. Ele passa a produzir, ele pode passar a customizar os seus pedidos, ele já conhece você, você confia nos prazos de entrega. Então não adianta, cada pedido você faz um fornecedor diferente. É até bom do ponto de vista concorrencial, para brigar por preço, mas não pode ser o principal norte da área de compras massacrar o fornecedor o tempo todo, a ponto dele não, depois nem quer mais trabalhar com você. Ou você compra tanto dele a preços tão ruins que daqui a pouco ele quebra também. Quando a gente for falar de gestão da cadeia toda, quando a gente for falar um pouco de supply chain, a gente vai perceber isso. O supply chain ele é feito para que todos dentro da cadeia tenham os lucros justos e consigam trabalhar conjuntamente, né? A soma de todos esses integrantes da cadeia é muito maior do que o papel individual de cada um deles, tá bom? Mas, bom, o que eu queria chamar a atenção aqui, esse abastecimento contínuo é fundamental. Agora, veja a questão, vamos voltar na questão aqui, ó. Qualidade do material, quantidade, prazo de entrega, preço, condições de pagamento, tudo isso é importante para abastecer. É isso que a banca está perguntando, tudo isso é importante? Claro, voltar aqui, claro, a gente já não falou do mantra, eu vou voltar no mantra. O volume correto, né, com as qualidades, com a especificação desejada, no local correto, no momento ideal, por um preço competitivo, né? A condição de pagamento pode entrar também na variável preço, as condições comerciais, né? Aliás, quanto mais você compra, melhor a condição comercial, possivelmente você obtém descontos, prazos de pagamento mais dilatados. Então, claro, isso tudo está certo, né? Veja aqui, segundo Adalberto Chiavenato, os grandes objetivos da gestão de materiais são obter e disponibilizar os materiais na quantidade, no local e no tempo corretos. Além disso, alerta ainda sobre outros objetivos, como a qualidade, como o preço, é o que eu chamo de mantra aqui. A continuidade no fornecimento, também citada por Adalberto Chiavenato, né? Além dos registros fidedignos, a gente viu na questão anterior, né? Aqui a gente está falando de informação. E a minimização geral dos custos. Aliás, a gente está aqui na primeira aula de materiais, né, de questões. Você sempre, administração de materiais, vai buscar duas coisas. Minimizar os custos, né? Quando você fala de materiais, você vai falar de estoque, sobretudo, não hoje, mas mais para frente a gente vai falar. Minimizar os custos gerados, inclusive, pelo estoque. Ou seja, o estoque tem que ser o suficiente para você trabalhar, nem mais nem menos, né? Você tem que ter o estoque suficiente para atender o seu processo produtivo. Você não pode ter um item a mais, esse item pode se perder, pode se tornar obsoleto, no mínimo ele gera custo desnecessário. E você não pode ter um item a menos, porque vai faltar para a produção, você vai parar a produção, que é o pior dos mundos para os estoques. Então, como é que você minimiza custo? Começando por ter um estoque perfeitamente dimensionado, tá certo? Além de tudo, você vai tentar diminuir custo ao longo de toda a cadeia, né? Mas cuidado para você não adotar essa estratégia contra, inclusive, entre aspas, o seu fornecedor. Ah, eu tenho que minimizar custo, então eu vou massacrar o cara ali e não quero saber. Ele que se dane. Eu vou comprar no menor preço possível sempre. Cuidado, você vai detonar a sua relação com ele, que no final do dia acaba te trazendo mais prejuízo do que lucro. Tá bom? Mas aqui a gente voltou porque eu chamei de mantra lá atrás, né? Qualidade, quantidade, tempo, local, preço. Isso tudo certamente faz parte do gabarito correto. Vamos para a questão número 6. Na administração de recursos materiais, o estágio do ciclo de vida do produto, no qual o volume vendido não se altera rapidamente, podendo ser absorvido nos perfis de distribuição de produtos similares já existentes, corresponde à fase de... Veja, deixa eu voltar aqui para mim. Essa é uma questão, raramente cai a administração de materiais, mas pode cair porque fala de produção, fala de momento, é uma questão mais voltada à administração geral, tem um pouco de marketing aqui também. A gente está falando do ciclo de vida do produto. Deixa eu te mostrar o ciclo de vida, antes da gente ir para a resolução da questão. Esse é o ciclo de vida de produtos, tradicional, né? Veja que você tem 4 grandes estágios: a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Deixa eu voltar aqui na questão. Veja que ele está falando disso, ó. Crescimento, maturidade, declínio e introdução. São os 4. Ele quer saber qual que é o período que fala sobre o quê, ó? O estágio do ciclo de vida do produto no qual o volume vendido não se altera rapidamente, podendo ser absorvido por produtos similares, ou seja, pela concorrência. Bom, voltando aqui para o ciclo de vida, você tem a introdução. A fase de introdução é a entrada do produto no mercado, ele tem volume de vendas ainda muito pequeno, crescente. Aí você tem o crescimento,
o produto já estabelecido, os canais de distribuição, os pontos de venda, varejo, por exemplo, já começam a se abastecer e o volume de vendas começa a aumentar. Aí você tem a maturidade. Perceba que é justamente aqui, ó, que o enunciado está abordando. É um período no qual o volume de vendas não se altera tanto. Deixa eu voltar aqui, ó. Volume vendido não se altera rapidamente. Perceba que é o período da maturidade. Veja que o volume varia, mas varia dentro de uma média ali, né? Perceba que não tem uma alteração muito grande do volume de vendas. E por fim, o declínio. Aqui no declínio, você já foi superado, possivelmente ou a sua categoria de produto já foi substituída por outra, ou já tem lançamentos dentro da mesma categoria que superam você já está saindo do mercado. Mas na maturidade, que é justamente o que o enunciado está pedindo, ó, você tem duas características. O seu volume de venda é relativamente estável, tá bom? Você vê que tem ali ainda um pequeno crescimento, já começa a caminhar para o declínio, tá? E nesse momento você tem a concorrência já se estabelecendo e você começa a perder volume, inclusive, para os concorrentes. É a hora de você renovar o seu produto, trazer alterações, pensar em ações de marketing, reposicionamento, seja lá o que for, tá bom? Está falando exatamente da maturidade. Vamos voltar aqui para a questão, ó. Na administração de recursos materiais, o estágio do ciclo de vida no qual o volume vendido não se altera rapidamente e é absorvido nos perfis de distribuição de produtos similares. O que é isso? Você começa a perder para a concorrência. Tá certo? Isso é o crescimento? Não. O crescimento, a curva de volume de vendas está subindo para caramba. Maturidade, sim. Declínio, não. Declínio está caindo. Né? E a introdução, o volume de vendas é muito pequenininho e ele ainda não está sendo absorvido por produtos similares. Na introdução, muitas vezes você é o pioneiro. Nem tem produto similar. Esse é o objetivo, aliás, que você vai liderando o mercado o tempo todo. E a curva do ciclo de vida diz isso. Você lança uma inovação, abastece o mercado, cresce seu volume muito. Lá na frente, quando surgem os concorrentes, vem a maturidade e o declínio, mas nisso você já está lançando outro. A ideia é que você seja sempre o líder e lance os produtos. Aliás, essa é uma estratégia competitiva de muitas empresas, né? Você lidera, lança, no momento que todo mundo copia e que você começa a perder venda, aliás, quando todo mundo copia, quando surge a concorrência, obrigatoriamente você tem que reduzir preço e margem, a partir daí você já está indo para um outro mercado. E você vai fazendo isso continuamente, tá? Gabarito B, está falando da maturidade. 7. A respeito da administração de recursos materiais, julga o item que se segue. A demanda constante é explicada por fatores como tendência, sazonalidade e periodicidade do consumo no mercado. A gente em algum momento vai falar de demandas, especificamente, tem vários tipos de demanda. A demanda constante é justamente aquela demanda que não apresenta variabilidade. É uma demanda, é claro, apresenta pequena variabilidade, né? Não dá para dizer que a demanda é exatamente igual todos os dias, todas as semanas, todos os meses, isso não existe, mas você apresenta pequenas variações, né? Como a gente viu ali na maturidade, né? A demanda cresce um pouquinho, depois cai, mas está dentro de uma linha razoavelmente previsível. Agora, a demanda constante, que deve apresentar pouca variabilidade, veja, será que ela pode ser explicada por fator como sazonalidade? E o que é sazonalidade, professor? Eu nunca ouvi falar desse negócio aí. Sazonalidade é o seguinte, a sazonalidade é um consumo que cresce absurdamente em uma época específica. Aqui no Brasil, por exemplo, o sorvete está ligado ao consumo no calor, no verão, diferente de outros países, né? É um conceito tipicamente brasileiro, mas é isso mesmo, né? Lá para outubro, novembro, começa a crescer o consumo de sorvete. Aonde é verão no Brasil, dependendo da região, o verão aqui acontece até num local diferente, né? Eu não vou nem falar o momento, então. Quando está calor, começa a crescer o consumo. Quando começa a esfriar, começa a cair o consumo. Então você tem ali 4, 5, 6 meses que consome muito mais sorvete do que em outros. E produtos temporais, ovos de Páscoa, né? Bronzeadores, consumidos altamente no verão, quase nada no inverno, isso é sazonalidade. A sazonalidade significa que o seu consumo está especificamente restrito ali a uma época do ano. Isso impacta toda a cadeia. Você possivelmente vai ter que produzir ao longo do ano todo e estocar para abastecer aquele período, ou você vai ter que produzir demasiadamente naquele período para poder abastecer, se você não quiser ter estoque anterior e se liberar dos custos de estoque. Isso tem um impacto muito grande em toda a cadeia e é dificílimo de você gerenciar. Muitas vezes você tem que abastecer a loja muito, por exemplo, na Páscoa, você entra na loja, está aquela Páscoa, está aquela loja recheada de chocolate, né? É o chamado estoque em consignação, né? Você coloca muito produto na área de venda para poder girar, isso incentiva o consumo do consumidor, e aquele produto que está lá nem é do varejista, aquele produto é do fabricante. Esse é o conceito clássico do estoque em consignação, né? Você manda o produto para a área de venda, o que girar, girou, o que vender, vendeu, o que não vender, o varejista devolve para o fabricante. Né? Não é dele, você enche a área de venda para poder fazer o produto girar, porque se não girar ali antes da Páscoa, depois não gira mais também, não adianta, só o ano que vem, você vai guardar o chocolate um ano, perdeu,
né? Depois, aquela semaninha depois, você vai ver tudo com o preço mais baixo e tal, mais 15 dias depois, acabou. O chocolate já era, não dura tanto tempo. Então, demanda constante é explicado por sazonalidade, etc. Eu falei muito de sazonalidade, a gente não explicou, né? Não respondeu a questão. Não, a demanda constante não é explicada por sazonalidade. Veja aqui, ó, o consumo regular ele prevê uma evolução horizontal, uma utilização constante. Então, vê que tem uma variação em torno de uma linha média. Né? O consumo sazonal faria isso aqui, ó. Você vem consumindo, opa, chegou o verão, aí depois você cai de novo e vem. Tá? Perceba que é bem diferente o consumo sazonal do consumo constante, né? Você tem uma tendência constante, pequena variação. Tá bom? Tá errada a questão. Questão número 8. A área de administração de materiais pode atuar como conciliadora de interesses conflitantes. Esse conceito é bem legal e cai muito. Conciliadora de interesses conflitantes entre as áreas de vendas e de administração financeira. Vendas e finanças, hein? Veja aqui. Uma vez que desenvolve técnicas de planejamento para garantir 100% da entrega dos pedidos realizados pelos clientes. Aqui, só para você tomar cuidado. Mas vamos lá. Área conciliadora de interesses conflitantes. Papel típico de administração de materiais. Quando você vai estudar estoque, você vai lembrar daquele conceito, que é o conceito do estoque. Ele tem um caráter lubrificante no processo. Por quê? Ele lubrifica as diferenças entre oferta e demanda. Então, você tem muita demanda do mercado e você eventualmente não tem material para produzir aqui para atender a demanda, mas você tem estoque, você recorre ao estoque e põe lá para substituir. Perceba que o estoque ele vai regulando, ele vai tirando o atrito entre o processo produtivo, entre o que o mercado quer e o que você estava planejado para produzir. Tá? E a área de administração de materiais é mais ou menos a mesma coisa. Ela vai ter que conseguir entender do ponto de vista da organização qual é o melhor caminho, levando em conta interesses distintos. Como interesses distintos? Venda e finanças é clássico. Vendas vai querer o tempo todo vender mais. E está certíssimo. Qualquer empresa depende da venda, da receita da venda, para bater os custos e gerar o lucro, gerar uma margem de lucro, um lucro absoluto cada vez maior. É disso que vive qualquer empresa privada. Mundo público é a mesma coisa, é que o mundo público não tem essa premissa de venda e tal, mas você tem que atender, você tem que prestar os serviços lá na ponta. Então você tem que ter o material disponível, né? Material hospitalar, por exemplo, para prestar atendimento médico e assim por diante, tá certo? Mas o que cai na prova geralmente é o mundo privado, é a gestão da empresa privada. Então você vai ter que vender cada vez mais. Para vender cada vez mais, o que a equipe de vendas e a área de vendas vai querer? Estoque suficiente para atender demandas cada vez maiores, né? E o que a área financeira vai querer? Estoques cada vez menores para minimizar o custo. Estoque na prateleira é custo. Você tem que locar um espaço para guardar, você tem que ter gente para gerenciar. Você, por exemplo, se o estoque for refrigerado, você vai gastar energia elétrica. Você tem um monte de custo atrelado à manutenção de estoque. Finanças vai sempre querer reduzir, vendas vai sempre querer aumentar. A administração de materiais está no meio. A administração de materiais percebe que vai ter que fazer justamente essa conciliação de interesses, papel clássico de administração de materiais, super cobrado, como nessa questão aqui do Sebrasp. Veja aqui, ó, a administração deverá conciliar da melhor maneira os objetivos dos departamentos distintos. É a função lubrificante que tem os estoques, acabei de explicar, resolvedora de conflitos, tá certo? A administração de materiais vai fazer isso o tempo todo. E o que ela vai procurar fazer? Nunca deixar a produção parar. Como é que ela vai fazer isso? Gerenciando estoque. Como é que você vai gerenciar estoque? Avisando compras do que tem que ser comprado, em que momento. Liberando, armazenando, movimentando os materiais de uma forma que quando a área de produção pedir, você consegue soltar no site específico, na empresa específica, na linha de produção específica, no local correto, tá? No momento correto. Tudo isso com preço competitivo, tá bom? Fechado. Questão clássica aqui do Sebrasp, cai para muitas bancas também. 9. Com relação a licitações de administração patrimonial e de material, a gente está falando de público, olha aqui, ó, licitação é tipicamente o mundo público, né? A administração de materiais visa colocar os materiais necessários, olha aqui, na quantidade certa, no local certo e no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. São duas as funções da administração de materiais. Ah, essa questão é legal. São duas as funções da administração de materiais. E aqui pela primeira vez eu vou explicar para você que não são duas, são três. Tá? De modo genérico, e eu sempre falei no comecinho falei que eu ia fazer você sobrevoar um pouco o conceito e entender, e o que eu vou falar aqui é super importante também. Além do mantra, isso talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nesse bloco. Conceba na sua cabeça e no seu plano de estudo a administração de materiais como um tripé. O que é esse tripé? Esse tripé é a entrada do material, é a compra do material, da matéria-prima.
Né? Em algum momento, a gente viu lá, acho que na primeira ou na segunda questão, alguém tem que dizer para a área de compras, olha, está acabando, eu vou precisar disso, disso e disso. Então você tem a entrada do material. Esse é o processo de compra, abastecido por esse input, por essa informação que vem da área de armazenamento, da área de estoque. Né? Ou da área de produção, ou mesmo da área de vendas, mas alguém tem que dizer. Então compra, esse é o primeiro pé do tripé. O material foi comprado, transitou, chegou, foi entregue, recebido, passou pelo processo de recebimento, conferência qual e quant, foi recebido, ele vai ser armazenado. E aí eu chamo isso do material dentro da organização. Então aquele material vai ser armazenado, ele em algum momento vai ser pedido. Aliás, o conceito de estoque é esse. O conceito de estoque é o quê? Você guardar alguma coisa para algum momento posterior. É isso, o material dentro da organização é o segundo pé desse tripé. Então você tem a compra, aí você tem o material dentro, sendo manuseado, sendo armazenado, e você tem finalmente, depois desse material sendo transformado e virado produto final, a saída desse produto rumo o quê? O cliente, rumo o consumidor. Essa saída é a chamada distribuição. Né? Ronald Ballu chama isso de transporte. Ronald Ballu chama isso tudo de processamento, pedido, armazenamento de material e transporte. É sempre esse tripé, entrada, gestão interna e saída, tá? Que é isso aqui, ó. Printa esse slide. É o tripé da administração de materiais. Você não vai achar isso na doutrina também, eu que chamo de tripé. A entrada, a gestão interna e a saída, tá? Centro de distribuição, transporte, canais de distribuição, tem vários nomes, aquilo que eu falei para você. Ronald Ballu chama de um jeito, Marco Aurélio Dias de outro, né? Gurgel Francischini de outro, Chiavenato de outro, eu de outro. O que eu tento fazer aqui é um jeito para você entender, e aí na prova, se cair um ou outro, você consegue acertar. O problema de você, vou decorar como que Chiavenato fala, como que Marco Aurélio Dias fala, no dia vai cair um outro que você não estudou. Então você tem que dar um passo para cima e entender o todo. Lembre-se sempre desse tripé, entrada, gestão e saída. Aí voltando para a questão, ele fala que são duas as funções. A programação e as compras, né? Aqui tem um pouco de estoque, mas não é exatamente isso, e compras. Cadê a saída? Cadê a distribuição? Não tem. Esse daqui é um pé importantíssimo do tripé. Está errada a questão. Tá bom? Não faz sentido, não. Vamos para 10. A respeito da administração de recursos materiais, cujo objetivo é aperfeiçoar a entrada e saída. Olha aqui, ó. Entrada e saída, acabamos de falar, de recursos da organização com eficiência e eficácia, sempre objetivo, né? Julgo o item. O principal objetivo da administração de recursos materiais é possibilitar ao gestor a compra da maior quantidade possível de certo material com o menor custo possível, de acordo com o mercado. O que você acha? Principal objetivo. Primeiro, quando você fala em principal objetivo, é sempre dificílima essa questão de principal objetivo, porque cada banca considera uma fonte diferente. Aí não tem regra. Isso realmente é muito difícil em administração de materiais, porque depende. O principal objetivo para Ballu é um, para Marco Aurélio Dias é outro, para Chiavenato é outro. Isso vai ficar muito a critério da banca. Mas não é isso que a banca está falando. A banca está dizendo o seguinte: o principal objetivo é fazer com que compre o maior volume possível ao menor custo. É sempre assim? Não. Pode até ser, em alguns momentos, a compra em grandes volumes dá a você a chamada economia de escala, que é um conceito importantíssimo em administração de materiais. Quanto mais você compra, mais forte você fica para negociar valores, para negociar prazos de pagamento, para negociar prazos de entrega, para negociar customização. Quanto mais você compra, em tese melhor para você, em tese melhor para o comprador, porque você ganha algumas vantagens. Aliás, quando você centraliza as compras, esse é o grande ganho da centralização de compras. Ao invés de ser cada filial sua pelo país inteiro comprar picadinho de fornecedores diferentes, você junta isso tudo num local só e um só compra. Né? Embora seja um processo muito menos flexível, essa é a desvantagem. Mas um só compra e ganha economia de escala. Agora, será que seu objetivo é sempre comprar o máximo possível? Não. Por quê? Eu falei agora há pouco, quando eu falava dos conceitos, dos interesses diferentes de vendas e finanças. Né? Finanças quer estoque sempre baixo. Então, como é que você vai comprar o tempo todo o maior estoque possível? Você vai passar a ter estoques acumulados de maneira desnecessária. Você vai ter que achar... O grande desafio da administração de materiais é achar esse meio termo. Quanto a mais vale a pena eu comprar porque vai me representar desconto? Até onde eu posso ir a ponto de que isso não represente custo, que não compense o desconto que eu vou ganhar? Até onde eu preciso ir para agradar vendas, para agradar finanças, que vai me cobrar do outro lado para diminuir custo? Então, não é sempre que você vai comprar a maior quantidade possível, né, ao menor custo. O menor custo você vai buscar sempre cuidado só com aquela relação que você tem com o seu fornecedor. Não dá para você matar o fornecedor a cada negociação e aí na próxima você vai ter que buscar outro, tá? Então tá errada essa questão. Cuidado com isso, tá? Veja aqui, ó, a quantidade não é a maior possível, é a necessária. E o preço é um preço competitivo, não necessariamente é sempre o menor custo possível. É claro que você vai buscar.
Mas não necessariamente, o menor custo pode estar num fornecedor que não atende você. Porra, o cara entrega atrasado, é óbvio. Todo mundo que tem um custo menor, é claro que tem uma parcela de eficiência, né? Quem é eficiente consegue ter custo menor. Mas se o custo está muito menor, isso é muito comum, eu sou auditor fiscal, trabalho na Secretaria da Fazenda, quando você tem o custo muito menor, você pode desconfiar. Uma das coisas que aquele fulano não faz, possivelmente, é recolher imposto devidamente. Né? Mas fora isso, você tem outros problemas. O fulano tem custo menor porque a entrega dele é uma porcaria, demora muito, o processo produtivo também não é tão bom, então a qualidade diminui. Obviamente, tem uma série de contrapartidas. Não dá para fazer milagre. Não dá para você entregar o melhor produto do melhor jeito, o mais rápido possível, no menor custo. Claro, a eficiência te dá alguma possibilidade de fazer isso, mas nem tanto, né? Presta atenção. Se está muito fora da curva, alguma coisa tem. 11. A administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente, olha aqui, ó, entre as áreas fim e as áreas meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira. Conflito típico. Veja que o Sebrasp, já dá para ver, o Sebrasp adora cobrar isso. A área de compras... O comprador é cobrado pelo quê? Ele precisa ter produto o tempo todo lá dentro. Se faltar produto na área produtiva, o estoque não entregar, o estoque falar, mas eu pedi para compras, compras é que não comprou, o comprador está ferrado. Assim como, se o gerente da fábrica fala, cadê aquele material que você me disse que tinha aí? Almoxarife, estoquista, seja lá quem for, o gestor do estoque, ele fala, a minha informação estava errada, na verdade eu não tenho. Aí o estoquista está complicado também. Agora você fala, não, eu pedi para compras disse que me entregaria ontem, não entregou. Compras vai ter que justificar. Ah, mas o fornecedor, o caminhão do fornecedor quebrou, por isso que não chegou. Então tá, vamos usar o estoque de segurança, que possivelmente está lá dentro da empresa. Então perceba, esse conflito entre... E a área financeira o tempo todo fala, não compra não. Vamos comprar só na hora que precisar, em última instância, para não acumular estoque que gera custo. Perceba, essa gestão dos interesses distintos, papel típico de administração de materiais. Certíssimo, tá? Sebrasp gosta de cobrar isso. Printa aqui o slide se você quiser. Tem uma lista aí. Aliás, é aquele mesmo conceito que eu usei lá atrás, tá? Printa que eu vou trocar em 3, 2, 1. Deixa eu ver se tem mais questão. Tem mais uma aqui, a 12. A respeito de conceitos e práticas da gestão de material e patrimônio, julgue o item. É correto afirmar que as atividades dos profissionais de uma empresa responsáveis pelas áreas de controle de estoque, compras, armazenamento, movimentação e distribuição estão relacionadas à administração de materiais? O que isso é? Pô, é tudo que a gente está falando. Né? Veja aqui, ó. Entrada, compra, o controle de estoque, o armazenamento, a movimentação, é a gestão interna. Tudo material lá dentro e a distribuição é a saída. Olha o nosso tripé. Aqui, ó. Compra, cadê a compra? Está aqui. Controle do estoque, armazenamento e movimentação interna, gestão de estoque. Distribuição. Está aqui, ó. É a saída, perfeito. Tá bom? É o tripé que eu falei para você de administração de material, questão corretíssima, tá bom? Lembre-se do mantra, tá? Lembre-se dessa função lubrificante fundamental, interesses conflitantes, lembre-se do tripé, entrada, compra, gestão interna, gestão de estoque, saída, distribuição, transporte, tá? 3 grandes mensagens para você levar desse bloco aqui de questões do Sebrasp, tá bom? Eu vou chamar a vinheta e volto já já, até já.